Fala galera, aqui é o PV mais uma vez trazendo para vocês o manhwa a qual foi escolhido na votação. E com isso já gostaria de agradecer também aos 3 novos membros do canal, ADN Torneira, Eu Sou o Melhor e Matheus Moreira. Muito obrigado e sejam bem-vindos à Academia Dragon Guard. Então, sem perca de tempo, vamos diretamente para o manhwa. Muitos anos atrás, o fim do mundo chegou e a Torre Mágica emergiu. Os seres humanos despertaram os seus poderes e lutaram contra os monstros que saíam da Torre Mágica. Gerações de ancestrais morreram e novas gerações nasceram. Os seres humanos acreditavam firmemente que um dia a justiça iria derrotar o mal. Finalmente, um herói surgiu do nada, com seu talento extremamente poderoso, sabedoria beirando a perfeição e a incrível sorte. Ele alcançou o maior nível da torre. Atualmente, ele é a pessoa mais poderosa da humanidade e a pessoa mais promissora a acabar com a escuridão. Ele é chamado de a luz da humanidade, Lin Tiao. E assim vemos todos os heróis reunidos. E logo ele pensa, esta é a minha terceira regressão. Dessa vez, sejam atributos ou habilidades, eu tenho que praticar ao extremo. Eu também consegui todas as armas e acessórios mais poderosos e conhecidos no mundo. De acordo com as instruções da interface do sistema, tudo acabaria assim que eu limpasse o último andar da Torre Mágica. Eu sou grato a todo o passo a passo e a ajuda que recebi da interface do sistema durante todos esses anos. Infelizmente, eu não vi os monstros de nível alto da Torre Mágica e o sistema não consegue encontrar informação alguma. Então lá atrás do óculos começa a falar. O veterano está em transe olhando para o ar de novo. O outro rindo começa a falar. Ele deve estar pensando em alguma garota de novo. Então ele se vira. Não, eu estava pensando o que vai acontecer depois que derrotarmos o Rei Demônio. Os outros olhando ficaram impressionados pelo que ele estava falando. Ou fingindo, na verdade, né? Aliás, eu serei mal compreendido sempre que olhar para a interface do sistema. Afinal, eu sou o único nesse mundo que consegue ver a existência da interface do sistema. Então, eu só posso dar algumas desculpas. Então eles começam a caminhar e chegam até um local e a garota começa a se impressionar pelo que ela estava vendo. O do manto começa a falar. A propósito, esse é o nível mais alto da Torre Mágica? O do escudo logo fala. Por que esse lugar está tão vazio? Não tem nenhum chefe guardião de nível alto? O arqueiro do óculos logo fala. É difícil imaginar qual será a aparência do boss final daqui? A garota logo diz. É completamente diferente do estilo sombrio e assustador dos andares inferiores. É brilhante e limpo, tão lindo e luxuoso. Então o guerreiro já logo fala. Anjos têm a aparência assustadoras porque eles querem assustar os demônios. Demônios têm uma linda aparência para seduzir os humanos e fazê-los baixar a guarda. Quanto mais seguro e mais lindo isso parece na superfície, mas ficamos relaxados. E os outros, ouvindo ele falar, diz que seriam cautelosos. Depois de retornar 3 vezes, essa é a primeira vez que eu alcanço o topo da Torre Mágica. A informação sobre o topo ainda é desconhecida. Então novamente do manto logo fala. Ao longo do caminho, graças à liderança dos nossos veteranos, nós pudemos alcançar o topo. O guerreiro logo diz. Antes, quando o veterano Lin Tiao enfrentou aqueles monstros de nível baixo, era como se ele estivesse os matando incontáveis vezes e já soubesse muito bem das suas habilidades e fraquezas. Então chega do óculos. O amanhecer da vitória está próxima e o futuro da humanidade depende de nós. Então a mulher chega. Veterano Lin Tiao, ele olhando. Com você aqui, definitivamente venceremos. Ela sorrindo feliz, mal esperava do que iria acontecer logo logo. Ele sorrindo, logo os litros começam a voar e bem na frente dele, ele começa a observar que todos os seus parceiros estavam indo de F. E ao cair no chão, a face dele muda totalmente. Então ele se prepara, querendo saber quem que fez isso. Então por trás dele, alguém começa a caminhar. Então ele sorri. Olá. Assim que ele fala, o camarada começa a ficar com medo. Quem é? Eu nem mesmo percebi ele se aproximando. E assim que ele fala, ele logo prepara um golpe. E com apenas a mão, ele consegue defender. Oh, é uma bela espada, mas é um pouco frágil. Quebrada? Você está brincando comigo? Esta é a arma mais poderosa conhecida no mundo. E ele a quebrou com apenas um dedo. Quem? Assim que ele fala, novamente ele aparece. Para onde você está olhando? Ele olha para trás. Você é! E logo leva um golpe. E sai voando a toda velocidade. E bate na parede. E assim que ele bate, os litros começam a sair. Você é o Rei Demônio. E assim ele aparece na sua pose de fodão. Impossível! Como um monstro pode ter uma forma humana? Eu sou a personificação do medo humano e de todas as incertezas. Eu nasci do lado sombrio dos seres humanos e eu sou, naturalmente, uma forma humana. Então ele usa uma habilidade de nível máximo, o Olho da Verdade. Espera, a sua barra de saúde não caiu nem um pouco? Eu bati nele com toda a minha força e não causei dano algum? Impossível. Espera, trava de vida incondicional e permanente? E quanto é essa magia? O que esse símbolo significa? Ilimitado? Seu poder mágico é ilimitado? Ele é invencível?
e assim mostra sua figura sombria. Aviso: extremamente perigoso. A força do inimigo é muito alta. A chance de vitória é de 0,00000, monte de zero aí, calculando o melhor plano de fuga para você. Essa é a primeira vez que a interface do sistema me dá um aviso de perigo. Eu não tenho chance de vencer. Se acalme, o que eu devo fazer? Pense um pouco. Então vemos a mão dele indo até o sistema. Pela primeira vez na vida, vemos uma pessoa segurando o sistema do próximo, lá ele. E então com suas mãos, ele quebra, o surpreendendo. Eu descobri que tem uma coisa incrível. Parece que apenas você pode ver isso. Isso estava te guiando o tempo todo? É por isso que você foi capaz de encontrar aquelas armas e acessórios únicos? Eu não sei o que é isso, mas agora já era. Então ele, ouvindo, logo grita: "O que você fez com o meu sistema?" Então ele aponta: "Eu não consigo ver, mas isso não me impede de destruí-lo. Afinal de contas, eu sou invencível." Então ele começa a guiar sua mão até a cabeça do camarada. "Eu vou ser morto, eu não tenho força alguma para resistir. Apesar dessa não ser a primeira vez que eu vou experienciar a morte, dessa vez isso me assusta mais do que as outras vezes. Até agora, eu não consigo pensar em uma possibilidade alguma de derrotar esse monstro. Não, eu não posso desistir, mesmo se eu morrer dessa vez e regressar. Eu tenho que trabalhar duro. Sempre terá um jeito de contornar a situação e ainda há esperança para a humanidade. Sempre terá um jeito da próxima vez. Devemos." Então ele começa a segurar do nada. O que está acontecendo? Cura? Por quê? Por que você está me curando? É tão quente. Esta provavelmente é a melhor técnica de cura. A energia de cura flui dentro do corpo infinitamente, como se não tivesse fim. Então ele começa a levitar. "Você, por que me curou?" "Você é um retornado?" E ele fica impressionado. "Baseado na sua familiaridade com os monstros nos níveis mais baixos da torre mágica, você tem familiaridade com todas as habilidades e deficiências, né? É como se você tivesse uma habilidade de previsão. Mas se você tivesse uma habilidade de previsão, você não ficaria surpreso quando me viu. Então você retornou, certo? E mais de uma vez, não é? 2 vezes? 3 vezes? Se eu te matar agora, você retornará e fará tudo de novo, certo? De novo. É um loop sem fim. E cedo ou mais tarde, você irá me derrotar. Julgando pela sua expressão, parece que eu acertei, né?" "Você ainda não está calmo o suficiente. Então, eu não vou deixar você morrer." E assim ele estrala os dedos e começa a vir um vórtice de poder. Sua armadura é de fato o equipamento mais forte do mundo. Ninguém pode quebrá-lo, exceto eu. Como esperado de alguém que já retornou 3 vezes, você realmente tem uma bela peça de equipamento. Ele, vendo todo esse tormento, começa a se perguntar o do porquê. "Minha técnica de cura irá te curar sempre. Assim, você nunca irá morrer. Sua armadura será uma prisão que se liga a você. Então, você nunca escapará. Você será enterrado para sempre, imortal e morto-vivo." Então vemos que ele foi aprisionado e foi de base. Por quê? Falando de modo geral, o protagonista sempre tem uma aura de protagonista. E então ele vai até o seu trono e logo se senta. E enquanto ele estava lá, então ele, sentado no trono, apenas observava esse belo banquete do que ele tinha acabado de fazer. No entanto, todos uma vez já pensaram que eles eram protagonista. Então, como saber que é um verdadeiro protagonista? Essa pergunta não pode ser respondida por profetas, mas sim por historiadores. No fim, o vencedor será o protagonista. Por quê? Claro que é porque eu sou o boss mais forte. Chegamos do lado de fora e alguém no telão começa a falar. "Segundo relatórios, o herói Lin Chao e sua equipe morreram. O local da morte foi no topo da Torre Mágica, apenas um passo da vitória." Batalhas após batalhas, os seres humanos acreditam firmemente que o bem um dia derrotará o mal. Então continua. "A Associação dos Despertados Humanos expressou condolências e chamou a toda a humanidade a não desistir. Convocamos as elites humanas para continuar desafiando a Torre Mágica e evitar que esses monstros cheguem ao mundo humano. Mas você não sabe qual será o último, nem sabe quantos sacrifícios mais serão feitos antes." Então vemos que alguém começa a se aproximar. Então vemos essa ruivinha, chamava ele de irmão King Feng, e perguntava se essa masmorra de classe S não estava escondida. Sobre as torres mágicas, a torre mágica conecta sua entrada à cidade, aparecendo aleatoriamente em cada canto da cidade. Um fluxo infinito de monstros são expelidos pela dungeon por meio da torre mágica. Quando os monstros emergem da dungeon, é equivalente a dizer
que a cidade será atacada. Como resultado, apenas alguns membros de elite da Associação Humana Despertada decidem atacar a Torre Mágica fora da cidade. A maioria dos membros estão comprometidos em encontrar e aperfeiçoar as dungeons dentro da cidade para mantê-la em segurança. E eles vão se aproximando da dungeon de Rank S. E assim, eles entram lá dentro. Irmão King Feng, os monstros de Rank S nessa dungeon realmente deixarão um cone de sangue? Além disso, os itens regulares podem realmente lidar com o Rei Demônio? E assim começa a explicação do cone de sangue. Cone de sangue é um item simples. A regra deste item é: cada ataque deve causar uma gota de dano. Logo ele fala: o bem definitivamente derrotará o mal. Tian Tian, sua consciência está longe de ser suficiente. Então ela pede desculpa, dizendo que ela acreditava nele. O irmão King Feng sempre foi o orgulho do céu e o irmão King Feng ainda é muito jovem. Enquanto o irmão King Feng crescer por mais alguns anos, você definitivamente será melhor do que Lin Tiao. Sempre te admirei e sempre te apoiarei. Então ele observa de longe o monstro derrotado e logo pergunta se aquilo ali em cima era um adolescente. E ela perguntava se ele já tinha achado o cone de sangue. Então ele começa a falar: imaginei que havia alguns humanos mais inteligentes que pensaram em usar itens baseados em regras contra o Rei Demônio. Por isso dei uma passada à frente e pedi ao monstro aqui que me entregasse o cone de sangue. E assim ele mostra: você foi muito bem, garoto. Agora traga isso pra mim. Você nem sabe quem eu sou, mas você quer roubar minhas coisas? Para todo o futuro de toda a humanidade, como isso pode ser chamado de roubo? Sou Bai King Feng, você já ouviu falar de mim? Uma coisa tão boa será mais valiosa nas minhas mãos do que nas suas. Tudo é para derrotar o Rei Demônio. Tudo é pela justiça do mundo. Ele ouvindo isso, ele começa a ativar o poder desse cone. O outro notando, logo fica com medo. E quando ele percebe, rapidamente ele usa a defesa absoluta, que é um cubo de cristal. Então explica: cubo de cristal. A regra para este item, independentemente do nível, é a defesa absoluta, limitada a uma pessoa, limitado a um raio de 2 metros. Ele sentindo a pressão: isso é magia? Que poder mágico enorme! Esse corpo não é humano? Poderia ser ele ser... Então ele começa a notar algo. Você é o Bai King Feng, o gênio misterioso que é conhecido como o mais promissor para se tornar o próximo Lin Tiao? Então ele estava segurando a garota. É o seguinte, destrua seu cubo de cristal. Enquanto o cubo de cristal for destruído dessa vez, deixarei você e sua admiradora saírem daqui. Eu sempre cumpro minhas promessas. Se você não acredita em mim, eu posso... Ele ouvindo, logo fecha os punhos e corta o assunto do outro. Tian Tian, você está se sacrificando pelo bem do mundo. Quando você morrer, construirei uma escultura memorial para você. E assim, ele avança para cima do camarada, mostrando que ele era um belo de um traíra. Você não hesitou em me atacar nem por um segundo e não se importou com a garota, que é a sua devotada admiradora. Parece que minha compreensão da natureza humana está longe de ser suficiente. Então ela aponta: um herói poderoso está sempre só. Muitas vezes, o sacrifício de quem está ao redor do herói é inevitável. Rei Demônio, você é o culpado. Parece que algumas pessoas não pensam assim. Então ele larga ela no chão e ela fica triste por ele ser tão sangue frio. E ela diz que ela era a única pessoa que seguia ele há muitos anos. Então ela continua acreditando nele e dizendo para ele deixar ela aqui e correr e usar o cristal de cubo para escapar. Como posso eu, um orgulho do céu e a nova estrela da humanidade, escapar? O bem definitivamente derrotará o mal. E assim ele prepara o ataque. Temos a firme crença e a determinação para vencer. Pela humanidade, pelo futuro e pelo mundo. Eu... E enquanto ele falava, ela observa a surpresa. Ele, ouvindo toda essa bobagem, começa a rir. Já que você não vai fugir, não serei educado. Então ele prepara o ataque, fazendo ele ser cercado com algum tipo de poder e começa a destruir tudo ao redor dele e logo ele cai. O quê? Eu fui derrotado? Serei derrotado assim? Eu vou morrer? Por que você não toma um gole de lava, já que está com tanta sede? Um herói justo como você já deve estar ciente como é sacrificar-se há muito tempo, certo? Você já quis ter uma morte heróica? Então ele caindo no limbo, pedia para ele não morrer e que ainda era muito cedo para ele. E enquanto ele continuava caindo, ele apenas gritava, pedindo para ele salvar. E então começa a se fechar o buraco onde foi aberto. E ele virando as costas, logo deixa ela para trás. Bai King Feng está morto, eu vou morrer para... Então ela nota. Perdido? O Rei Demônio saiu sem olhar para trás? Então ela fala: você não vai me matar? Então ele começa a falar: eu já não tinha dito isso antes. Enquanto o cubo de cristal for destruído, deixarei você e ele saírem desse lugar. Sempre mantenho as minhas promessas. É claro, ele não pode sair de lá, garotinha. Na próxima vez que nos encontrarmos, eu vou dar um fim em você. E ela, ouvindo isso, fica assustada, dizendo que ele realmente tinha deixado ela ir. Então ele começa a subir as escadas atravessando esse portal. E assim ele continuando atravessando, mostra a sua verdadeira identidade, que era um ser humano.
e volta para a cidade caminhando como se nada tivesse acontecido. Chegamos agora até a sede da Associação Humana de Despertados e a recepcionista perguntava se ele queria participar da Associação dos Despertados. E ela continua dizendo que os monstros estavam mais e mais fortes e que recentemente muito mais monstros apareceram pela cidade. E ela disse que todos eram bem-vindos, principalmente pessoas que eram bonitas como ele. Então ela pergunta qual era o seu nome. Então vemos ele falando: meu nome é Bai King Feng, um gênio oculto. Você já deve ter ouvido meu nome. É um prazer participar da Associação de Humanos Despertadores. Então chegamos até um local com o nome Salão dos Sete Anciões, sede da Associação Humana Despertada. Então um deles começa a falar: dos 7 anciões só restam 6. Inesperadamente, o ancião mais velho, Lin Tiao, como retornado, tem a capacidade de retroceder o tempo e, mesmo assim, acabou falhando enquanto desafiava a Torre Mágica. Então o camarada começa a explicar: pessoal, enquanto o Rei Demônio estiver na Torre Mágica, ele desfrutará das bênçãos do bloqueio de saúde incondicional, as regras do poder mágico infinito da Torre Mágica. Os seres humanos fortes não podem mais continuar a morrer. É hora de escolher outro plano. Avisei toda a humanidade. É proibido desafiar a Torre Mágica. Todos estão procurando itens que possam selar a Torre Mágica, enquanto o Rei Demônio e os monstros estiverem permanentemente selados na Torre Mágica. Se os monstros não chegarem mais nas cidades humanas, a partir das cidades subterrâneas, então as cidades humanas podem permanecer sempre seguras. Convoquei um escolhido de outra dimensão, a que chamo de viajante de um lugar chamado Terra. Então a gasosa com os lábios rosas aparece e logo fala: é claro que este assunto é completamente mantido em segredo do mundo exterior. Mesmo ele não sabe que foi convocado por mim para salvar o mundo. No entanto, a salvar outro mundo sempre foi a missão de um viajante do tempo, não é? Então vemos essa bela gasosa. Agora, sua alma reside no irmão mais novo de Liao Tiang, Lin Feng. Diz que desde a viagem no tempo, ele agiu erraticamente e tem pensamentos únicos. Agora ele levou uma super equipe a dungeon para procurar itens que possam selar a Torre Mágica. Então o velho bêbado começa a falar: na noite de lua cheia do mês passado, fiz uma adivinhação para Lin Feng. O hexagrama mostra que em breve encontrará os itens capazes de selar a Torre Mágica. Então, a Torre Mágica será selada em breve. Então alguém fala: realmente? Professor Sênio, Lin Feng pode realmente encontrar os adereços para selar a Torre Mágica? A Torre Mágica será realmente selada em breve? Então ele, olhando para a beleza dela, logo ficava mais encantado. Maravilhoso, nesse caso os humanos estarão seguros. Então ele se aproxima mais ainda perto dela. Menina, você já pensou nisso? E se o Rei Demônio não estiver na Torre Mágica quando ele for selada? Mas sim, fugido para uma cidade humana, a Torre Mágica selada não seria inútil? Sim, faz sentido. Então o que devemos fazer? Tá frio aqui. Então ele dá um belo de um tapa na busanfa dela, a assustando. Você é tão ruim, Sênio. E ele se mata na gargalhada. Brincadeira, como pode o Rei Demônio sair da Torre Mágica? Além disso, mesmo que o Rei Demônio saia da Torre Mágica, sem a bênção das regras da Torre Mágica, sua força estaria apenas no nível das melhores potências humanas, certo? Assim que os humanos descobrirem sua identidade como Rei Demônio, ele provavelmente seria imediatamente abordado e morto por todos os humanos. Ou seja, o Rei Demônio está preso na Torre Mágica até o fim dos tempos, ou ele deixa a Torre Mágica para ser abordado por inúmeros humanos poderosos e morrer. Enquanto Lin Feng encontrar os itens para selar a Torre Mágica, a humanidade definitivamente ganhará! E o meu hexagrama mostrará que Lin Feng é o escolhido do outro tempo e espaço! Ele pode acabar encontrando os itens para selar a Torre Mágica ainda nessa noite! E então ela, ouvindo essa loucura dele, logo começa a se retirar. Menina, é hora de Lin Feng voltar. Então ele nota: quem é você? Por que você está no meu quarto? Então nosso prota começa a olhar. Olá, eu sou o Bai King Feng, um novo despertado que se juntou à associação. Então ele começa a fechar a porta. Fiquei chocado. Acontece que você é o Bai King Feng, um novo gênio oculto? Ouvi falar de você. Não posso dizer que eu sou um gênio, mas seria uma honra para mim ajudar a erradicar o Rei Demônio fazendo da minha parte. Esses jovens de hoje em dia são tão formais. Sente-se, não precisa ser tão formal assim. Ouvi dizer que, dentre os 7 anciões da associação, você pode prever todo o futuro, né? Opa, estou exausto. E assim ele senta. Vim para a Associação de Despertados Humanos, dessa vez só para pedir que me façam uma previsão. O futuro do Rei Demônio. Então ele descansando. Jovem, você acha que é muito fácil destruir o Rei Demônio? Se eu pudesse prever o futuro dele, então a luz da humanidade não seria o Lin Tiao, mas sim eu. Pois, para minha profecia funcionar, devo tocar a pessoa em questão numa noite de lua cheia para poder visualizar no futuro. Ele, ouvindo isso, com seus olhos vermelhos, logo agarra o pescoço do velho. Senhor profeta, hoje não é noite de lua cheia, né?
Então ele larga. Jovem, você é realmente estúpido ou gosta de agir como um... Entende o que eu quero dizer? O ponto não é sobre a noite de lua cheia, mas sim o fato de que deve tocar a pessoa envolvida. Você entende a parte da pessoa envolvida? Não tenho capacidade de lutar e não posso entrar na torre mágica, onde posso encontrar um rei demônio pra você. E você não pode fazer como o rei demônio aparecer na minha porta, não é mesmo? Hein? Jovem, você... Espere, você não é o Bai King Feng? Quem é você? Você é o rei demônio! E assim começa a ativar a grande profecia. O rei demônio será morto por um humano na próxima estação, quando os flocos de neve começam a cair. Arte de elementos, ativar. E assim ele vê. E assim ele começa a levantar ele. Grande profeta, suas previsões são precisas? Não são não. Dizer o que quiser, ainda posso ser útil pra você. Então preveja se você será morto por mim nessa noite. O quê? E assim começa a explicação. Essa é a sua história clichê de transmigração. Uma história sobre um cara do mundo moderno transmigrado para o mundo paralelo, de um lixo lutando contra monstros e subindo de nível, agindo legal e zombando arrogantemente de seus personagens. No fim, em um dia de neve, aquele lixo derrotou o rei demônio. Eu sou apenas mais um indivíduo comum na Terra, morando na camada social mais baixa e pobre do planeta. Um dia, enquanto eu estava lendo aquela novel, no meu caminho para o trabalho, eu fui pego em um acidente e morri. Olha o famoso caminhão com, assim como o prólogo de qualquer história de reencarnação. Isso mesmo, uma história de reencarnação. Eu reencarnei dentro daquele livro e me tornei um dos personagens. O segundo filho da família Lin, a esperança da humanidade, Lin Tiao, que não sou eu. Eu sou o seu irmão mais novo inútil, Lin Feng, hediondo e diabólico, sempre vivendo sobre a sombra de seu irmão mais velho. Essa é a lembrança que eu tenho desse personagem. Entretanto, tudo isso está prestes a mudar, porque eu estou aqui. Já que eu estava familiarizado com o enredo da novel e tinha um ponto de vista onisciente, eu sabia a localização daquele item e registros de que poderia ser capaz de selar a torre mágica. Assim, eu logo obtive o mapa daquele item que poderia selar a torre mágica. Então chegamos até o quartel-general da Associação de Despertados, salão principal. Pensar que agora o meu irmão, o Lin Tiao, está morto. O verdadeiro protagonista dessa história ainda está para aparecer. Então vemos agora o time Lin Feng. Agora está na hora de salvar o mundo. Eu vou me tornar o verdadeiro herói desse mundo. Tiao Ya comigo aqui, nós seremos capazes de obter o item de selamento. E ela confirma. Beleza gélida, Lilia. Na minha vida passada, eu nem ousaria sonhar em me tornar próximo de uma beleza tão charmosa. Mas ela é minha noiva nessa vida. Essa senhora que eu encontrei na metade do caminho, ela é que nem um coelho, sempre assustada, sempre esperando que eu a salve. Então ele põe a mão na cabeça dela. Está tudo bem, Tian Tian, esse é o quartel-general. Você está segura? Obrigado, Lian Feng. É bem confortável conviver com esse tipo de beleza cabeça de vento, que não pensa em nada além de romance. Como esperado, reencarnados realmente têm uma vida roubada. Tudo bem, eu tenho umas coisas para fazer, então vou indo da frente. Vocês podem lidar com o assunto restante. Irmão Lin Feng, para onde está indo? Então ela se despedindo. Logo ele finaliza. Vou encontrar o grande profeta e conversar. Tchau. Assim que eu realmente me tornar o rei que selou a torre mágica, eu não seria capaz de obter o que eu quisesse? Quem se importa com algumas mulheres? Então a outra começa a dizer que estava ali para fazer um serviço de transação. E a recepcionista pergunta qual seria o tipo de serviço. E ela fala que queria recomendar uma pessoa para entrar na associação. Aquela que eu quero recomendar é ela. Seu nome é Lin Tian. Ela foi salva pelo Lin Feng e por mim quando estávamos explorando uma dungeon. Então ela diz olá. Ela foi a única pessoa que viu o rei demônio e sobreviveu. Permita ela a se juntar à associação. A outra assustada. Rei demônio? Isso mesmo, você conhece o veterano Bai King Feng? Ele é um gênio oculto bem conhecido. Eu sou a única seguidora. O veterano e eu encontramos o rei demônio na dungeon. O rei demônio matou o veterano, mas eu consegui escapar de alguma forma. Mais tarde, eu me deparei com o senhor Lin Feng e com a senhorita Lin Ya e eu entrei para o seu time. Então a outra começa a falar que o Bai King Feng, ele acabou de se juntar à associação e ele estava bem vivo. E a outra fica surpresa. Ele esteve aqui há um tempinho atrás quando disse que estava indo visitar o grande profeta. Então as duas começam a falar ao mesmo tempo. Você acabou de dizer que o Bai King Feng ainda está vivo? E assim volta para o nosso prota. Ele continua dando o cabo do velhote. Não me mate! Você já adivinhou o seu fim nessa noite? Eu te imploro, Lorde Rei Demônio, por favor, me poupe. Eu estou disposto a trabalhar para você. Você pode me perguntar qualquer coisa. Eu ainda sou útil a você. Não, por favor, não me mate. E ele continua. Essa é a única coisa que você consegue dizer? Que entediante. Eu costumava pensar que os humanos eram iguais a Lin Tiao, cheios de coragem, justiça e força, mas parece que ainda não tenho familiaridade com a humanidade. Eu devo melhorar o meu conhecimento sobre meus inimigos
inimigos e pensar que eu poderia encontrar uma existência como você entre os humanos. A preocupação no meu coração foi grandemente reduzida em agradecimento pelo seu desempenho. Eu vou mandá-lo embora. Então ele começa a apertar mais ainda o pescoço do camarada e ele começa a gritar. E assim ele se retira, deixando o velho indo de base. Se eu retornar para a torre mágica e Lin Feng obter o item de selamento, assim como diz a profecia, eu seria prisionário para sempre dentro da torre. Por outro lado, se eu for impedir o Lin Feng, não apenas posso falhar, mas eu também posso ser morto por um herói. Assim como dizia a profecia. O que eu faço? Então ele pensativo. Não importa o que, ainda é cedo demais para sair da torre mágica, já que eu adquiri o conteúdo da profecia, devo retornar à torre mágica primeiro, mas talvez mais tarde eu seja capaz de encontrar um jeito de me livrar da profecia. Eu me lembro de ter visto um dos portais dos fundos aqui. Então alguém encosta no seu ombro. Quem é você? Por que eu nunca te vi por aqui antes? Merda, eu fui descoberto? Eu sou um despertado que se juntou à associação. Você precisa de alguma coisa? Seu emblema é claramente algo que apenas um despertado de classe S pode ter. Você realmente é tão forte assim? Que tal se juntar ao meu time? Estamos prestes a recuperar um item capaz de selar a torre mágica. Item de selamento? Sou Lin Feng. Pode não ter ouvido falar de mim antes, mas eu estou prestes a ser conhecido por todo mundo. Você parece bem talentoso. Que tal se juntar ao meu time? Então ele ouvindo, Lin Feng? Lin Feng, você disse? Mas é claro, grande profeta. Vamos ver se a sua profecia se tornará real. E assim ele começa a guiar ele. Novato, você tem muita sorte de ter conhecido um líder como eu. Apenas espere, logo mais o meu nome será conhecido pelo mundo inteiro. Siga-me obedientemente e definitivamente não te tratarei mal no futuro. Bem, até mesmo salvei uma beldade na minha última missão. Ela é a sósia de Bai Qingfeng. Escutei que ela foi a única pessoa que conseguiu sair com vida depois que se encontrou com o Rei Demônio. Ele ouvindo, uma pessoa que viu o Rei Demônio continua viva? Isso mesmo, seu nome é Lin Tiantian. Ela já se tornou um dos membros da minha equipe. Você logo poderá vê-la. E ele começa a se retirar de fininho. Novato, onde você está indo? É porque de repente eu me lembrei que a porca da minha cidade natal estava prestes a parir. Preciso voltar para cuidar com os cuidados do pós-parto. Porca? Cuidados? Então de repente alguém grita. Capitão Lin Feng! Ali estão elas. Então elas acenam. Então as gasosas aparecem e começam a acenar para ele. Estou aqui! Pirralho, você não pode saber, mas às vezes cansa estar rodeado de beldade todos os dias. Mas não tem outra opção. Eles realmente gostam de ficar perto de mim. Então ela observando fica surpresa. Você é... Ele tentando entender se ela tinha descoberto ele, começa a conjurar uma habilidade. Maldição, realmente, esse é o pior cenário possível. Olá, Tiantian. E assim ele faz uma cara de assombroso. Irmãozão Bai Qingfeng, escutei que Estação Salve escapou do Rei Demônio. Isso é incrível. E assim ela abraça ele. Esse é o Bai Qingfeng, mas eu lembro de que na história original o Bai Qingfeng tinha morrido. Irmãozão Bai Qingfeng, eu estive preocupada com você desde que nos separamos. Fiquei pensando em quando poderia te ver novamente. Então ele olha, você... Ela deve saber que eu não sou o Bai Qingfeng, e sim o Rei Demônio. E ela fica coradinha. Estou muito agradecida por ter me salvado dos demônios da última vez. Não sou uma pessoa ingrata, definitivamente pagarei pela sua gentileza. A partir de hoje continuarei sendo a sua seguidora, pois admiro muitas pessoas fortes e sempre pago as minhas dívidas. E ele sorrindo, ela admira o Rei Demônio e quer pagar pela sua gentileza? É a primeira vez que vejo um humano querer buscar refúgio com os demônios. Que intrigante e interessante. Então ele fala, entendi, já que esse é o caso, é uma pessoa bem inteligente, não vou te tratar mal. Ei, como assim, seguidora? Você é dessa equipe? A outra vendo? Então você é despertado gênio dos rumores, Bai Qingfeng? Escutei muito sobre você, sou Li Ya, encantado em conhecê-lo. Tia Ya, você é minha noiva. Então ela corta ele. Bem, Bai Qingfeng, tanto você quanto a Tiantian viram o Rei Demônio antes, como ele se parece? E ela fala, feroz e assustador. Bom, simplesmente parece uma pessoa má. E elas começam a rir. Esse pirralho, ele está ficando cada vez mais irritante. Lembro na história original, o Bai Qingfeng morreu. O Bai Qingfeng morreu nas mãos do Rei Demônio no começo. Lin Tiantian era a única pessoa que havia visto o Rei Demônio antes. Não me diga que as minhas ações estão causando o efeito borboleta. Não, tenho que perguntar ao grande profeta sobre esse caso. Então alguém grita dizendo que tinha mais notícias. E ele observando pergunta o que tinha acontecido. E ela diz que era o grande profeta. E ele pergunta o que tinha acontecido. E ela grita dizendo que deram o cabo do profeta. E ela fala que ele estava vivo há 1 hora atrás. E assim eles ouvindo isso ficam surpresos se perguntando o que estava acontecendo. Então nosso prota logo diz, o Capitão Lin Feng e eu. Então ele com raiva, merda, nem sequer pude vê-lo hoje. Assim que eu cheguei aqui, eu te vi na frente da porta agindo muito suspeito. Não, espera um minuto. Então ele nota, já que esse é o caso, foi você quem matou o grande profeta. Eu sabia desde o começo, tem algo de errado em você. Então ela segurando o braço dele, Lin Feng, se acalme, está sendo muito precipitado. Então ele chama ela de idiota, pedindo ela para sair. E ele empurra ela, todas vocês foram enganados por ele. Esse cara não é o Bai Qingfeng.
Pirralho, você pode enganar todos, mas não pode me enganar! E assim ele avança pra cima. E assim ele tenta dar um soco nele e o nosso prota desvia. Seu lixo que nem sequer pode se comparar com o Lin Chao. Acha que é digno o suficiente para falar assim comigo? E assim ele prepara um golpe e logo dá bem no pescoço dele, o fazendo sentir muita dor. E ele cai no chão. Como? Ele pisa na cabeça dele. E as outras já animada e assustada, apenas observavam o que estava acontecendo. Suponho que isso deva te acalmar um pouco. E assim continua esmagando. Que estranho, por que esse pirralho está tão confiante de que não sou o Bai Qingfeng? E ele continuando pisando na cabeça dele. Já escutei falar de você. É o irmão mais novo de Lin Chao, que também foi chamado de a esperança da humanidade. Lin Feng, um lixo sem valor e sem talento. Basta vir para crer, é ainda pior do que eu imaginava. Eu gostava do seu irmão mais velho. Quem você chamou de lixo? Finalmente pude experimentar a transmigração e receber poderes extraordinários e me tornar uma pessoa que estava acima das outras. Então a noiva dele se aproxima e começa a falar. Bai Qingfeng, Lin Feng não fez isso de propósito. Ele costumava ser uma pessoa honesta, mas ultimamente se tornou um pouco impossível. Por favor, não machuque. Deixe-me te perguntar. Então ele pensa, eu não sou mais um lixo. Então ele com raiva logo usa um equipamento de classe S, garra destruidora de almas. Quem você chamou de lixo? Oh, como que um lixo como você pode possuir uma arma de classe S? Mesmo que um despertado comum de classe S não seja páreo para mim no mano a mano, lembro que na lista de gênio da humanidade não tem o nome dessa pessoa. Então alguém aparece. Parem! E assim ele usa uma habilidade. Essa luta! Eles ouvindo. O que? A minha magia desapareceu de repente? Poder baseado nas regras? Então a outra grita, chamando ele de presidente. E então aparece o poder despertado do presidente da Associação de Despertados, fazer desaparecer todo o poder sobrenatural dentro do seu domínio. Cada membro da associação é valiosa na luta contra os demônios. Como se atrevem a lutar contra si? É o presidente da associação. Isso é mal. Não estou da torre mágica, por isso não tenho melhorias como vitalidade infinita, mana limitada e ignorar todas as regras. Isso é muito perigoso. Preciso ser mais cuidadoso com meu comportamento no futuro. Sinto muito por causar problemas. É tudo culpa minha. Prometo que isso não acontecerá novamente. Então ele se curva. Ancião, você não parou quando ele me bateu agora há pouco, mas interferiu quando tentei atacá-lo. Qual o significado de tudo isso? Está do lado dele de propósito? Você também acredita que eu ainda seja um lixo? Então ele continua pensando. Essa pessoa realmente é um gênio que conseguiu obter uma arma de classe S e um mapa de um objeto divino, porque parece que ele não tem um cérebro ou caráter para isso. Lin Feng, parece que falar bobagem nunca esteve do lado de ninguém. Tudo o que faço é pelo futuro da humanidade. Acha que eu acreditarei nas suas bobagens? Então ele começa a sair. Sei que todos vocês estão me olhando com desprezo e não têm ideia do meu valor. Apenas me aguardem, eu logo irei obter o item de selamento e vou selar a torre e farei todos verem quem é o escolhido que salvará o mundo. Então ele vendo ele partir, logo ele suspira. Então ele toca no ombro do nosso prota. É o Bai Qingfeng, certo? Eu te admiro. Não apenas é forte, como também é educado e calmo. E ele sorri dizendo obrigado. Que merda é essa? Por que tem tantos humanos que gostam de mim? Já realizei uma investigação preliminar sobre a morte do grande profeta. Há traços de poder demoníaco na cena do crime. Quem sabe um demônio tenha escapado da masmorra e matado o grande profeta. Isso não tem nada a ver com os humanos. Em relação ao veredito final, ainda requer uma investigação mais a fundo. A busca pelo item divino é eminente. Você deve ir com o Lin Feng. Bai Qingfeng, você também carregará o futuro da humanidade. E assim ele sorrindo, mas é claro. Então ele pensa, eu levo o futuro da humanidade sobre os meus ombros, bem na direção oposta. Então ele começa a se retirar. Continue trabalhando duro. Algum dia o futuro da humanidade estará nas mãos de jovens como você. Então ela vendo, irei ver o Lin Feng. Ele tem estado bem irritado ultimamente. Então ele segura no braço dela. Espere. E ela olha. Desculpa por perguntar, o Lin Feng que acabei de humilhar, a sua personalidade mudou recentemente e se tornou diferente do seu eu do passado? Sabe o que aconteceu? Será que ela vai suspeitar de mim por perguntar sobre o Lin Feng tão repentinamente? Sinto muito, só estou preocupado com ele. Eu acabei de ser impulsivo e fiz uma cena com ele. Peço desculpas. Então ela ouvindo isso, fica coradinha. Devo ser cuidadoso, não posso permitir que descubram sobre mim. Então esse é o caso? Então ela pensa, dizendo que ele era legal e até mesmo se preocupou com o Lin Feng. Na realidade, Lin Feng costumava ser um lixo honesto e covarde, mas há algum tempo a sua personalidade mudou de repente quando acordou. Até mesmo falou algumas coisas estranhas, algo sobre livros, transmigração, códigos de trapaça e o mundo paralelo. Pensei que estava meio sonolento. Após isso, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Não só se tornou extraordinário e ousado, como também obteve a localização de alguns itens e armas de primeira classe de base, sei lá de onde.
até mesmo o mapa dos itens divinos. Era como se tivesse o poder de falar e conseguir qualquer coisa. E assim vemos que ele consegue uma arma classe S. Então mesmo que a sua força seja extremamente baixa, a depender de armas e acessórios de classe S, ele conseguiu alcançar o nível de um caçador de classe S. Então volta para ela. Os anciões das nossas famílias disseram que o Ling Feng recebeu a iluminação. Quem sabe não tenha despertado alguma habilidade incrível, mas ele se nega a nos dar uma resposta. Iluminação? Despertado? Não é tão simples assim. Ele estava bem confiante de que eu não sou o Bai Qingfeng, mas não se atrevia a dizer o motivo a todos. Com a personalidade impetuosa de Ling Feng, que tipo de motivo fará ele saber de algo, mas não ousa contar aos outros, até mesmo se nega a dizer à sua família e até mesmo à sua noiva, ao menos que não seja o Ling Feng de verdade. Ele vai estar procurando a morte se dizer a verdade à sua família. Mundo paralelo, mudança de personalidade, saber de tudo? Estou com medo de que o verdadeiro Ling Feng tenha sido possuído. Então um som é ouvido e eles ficam assustados. Que som é esse? Então alguém começa a falar. Um demônio de classe A saiu da masmorra e entrou na cidade. E o outro falava que o senhor Ling Feng estava defendendo. Então, um grande monstro vermelho aparece, cadáver canino, demônio de classe A. E o camarada loirinho já estava lá lutando contra a fera, com a arma de classe S, chamada Chamas Furiosas da Espada Voadora Congelante. Então, com seus olhos brilhantes, ele começa a gritar: uma besta de classe A! Como se atreve a fazer um alvoroço na minha presença? E assim, ele ataca, fazendo vários blocos de gelo ir em direção a ele e o machucar. Arma de classe S, Espada da Estrela Meteórica. Eu sou o herói que irá proteger todos! A atenção de todos devem ser direcionadas a mim! E assim, ele faz um grande corte no monstro. Então os outros heróis reunidos estavam torcendo por ele. Sim, mesmo que seja uma besta de classe A, ele ainda não é nada na frente do nosso senhor Ling Feng. Então o mascarado fala: ele é um novo gênio que vem chamando a atenção recentemente? Ling Feng? E os outros gritavam: o senhor Ling Feng é tão incrível! Cadáver canino foi um animal caçado na cidade e morto pelos humanos. Depois da sua morte, o seu ressentimento se agarrou à torre demoníaca e se condensou em um demônio de classe A. É uma espécie bem rara de demônio, mas pelo visto, a maioria dos humanos já estão acostumados com ele. Além disso, ele tem características distintas. E assim, o outro loirinho continua lutando com ele, cortando em pedacinhos. Aquilo, quando recebe muitos ataques. Então percebemos que depois de tudo isso, ele derrota e o povo fica dizendo que o Ling Feng era impressionante, se fingindo de morto, e então rejuvenesce como um demônio ainda mais forte, um monstro entre os ranks de classe S. E acabou, galerinha! E essa foi a parte 1. Então muito obrigado aí a cada um de vocês que chegou até aqui. Peço desculpa se tiver estranha a voz aí, é porque eu ainda estou meio cansado e a garganta ainda não está 100%, mas tentei dar o meu melhor para vocês. Então galera, para finalizar, o sorteio ainda está acontecendo. Se você quiser concorrer a R$300 no Pix, por apenas R$1 você pode concorrer. Então o link está aí fixado na descrição ou no comentário fixado, beleza? Muito obrigado e fui!